Missionários da Luz e uma boa noite especial àqueles que estão na nossa casa pela primeira vez. Que vocês se sintam muito acolhidos. O tema da nossa palestra de hoje é os inimigos desencarnados. E o tema consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 5. E quem será a nossa palestrante na noite de hoje é a nossa querida Ivy Souza, que é trabalhadora da casa e vai estar aqui com a gente para discutir esse tema. Mas antes de começarmos, vamos a alguns avisos rápidos. Nesse mês de junho é um mês especial, porque é um mês que é o aniversário da nossa casa. A nossa casa completa 49 anos de história. Então, uma história longa aí, meio século de história. Então, é um mês especial, obviamente. É um mês que nós teremos momentos especiais, especialmente no dia 28 de junho, que teremos uma apresentação, que é um sábado, que vai ser do Coral Afago, logo após a palestra. E no sábado, 29 de junho, nós teremos uma voz e violão também após a palestra de Maurício Mourato. Então, quem puder participar desse momento tão especial, é um momento muito especial para nós e gostaríamos que todos pudessem também partilhar conosco esse momento. Então, quem puder vir, quem puder comparecer, prestigiar, sintam-se todos convidados e bem-vindos para esse momento. Antes de eu passar a palavra para minha amiga Ivy, queria deixar uma mensagem aqui de André Luiz. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. E nesse clima, vamos elevar nosso pensamento até Jesus, nosso irmão maior, até Deus, nosso Pai misericordioso e Criador. Pede que na noite de hoje, uma noite em que nos propusemos a estar na casa de Jesus, a vir ouvir tua palavra de amor, de cuidado, de carinho, de caridade, que possamos, mestre amigos, estarmos de coração aberto para ouvir teus ensinamentos, sermos acolhidos pela tua paz e teu amor grandioso, e que na noite de hoje, através das palavras da amiga Ivy, nós possamos encontrar um pouco de consolo, de carinho na palavra do Cristo, que Ele nos trouxe há 2000 anos. Que assim seja. Assim seja. Pode tirar aqui, pode? Pode. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue instalada em nossos corações. Possamos aqui essa noite, unidos e reunidos em nome desse Mestre, sermos inspirados pela espiritualidade que de fato faz o trabalho dessa casa. Como falou ali a nossa amiguinha Cecília, nós hoje teremos esse tema para poder a gente discorrer. Os inimigos desencarnados. Ele está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que trata de amar os vossos inimigos, e ele é o item 5. Então, assim, a gente vai fazer um passeio por esse item aqui, ligeiramente, mas eu aconselho a vocês que façam uma leitura quando chegarem em casa, para que vocês possam conhecer melhor todos os liames que tem nesse capítulo, que é belíssimo, para que a gente possa aprender justamente essa parte, né? Então, a gente vai refletir sobre esse tema, que embora seja um tema delicado, é profundamente esclarecedor dentro da doutrina espírita, os inimigos desencarnados. Muitos de nós já ouviram um conselho. Esse conselho chegou até aqui, trazido pelo nosso Mestre Jesus. E ele dizia assim: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Está lá no livro de Lucas 6:27.
Ele fala para a gente amar os nossos inimigos, né? Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Ajudar e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Será que isso é fácil? Não é, né? Imagine quando é um desencarnado. Então, a pergunta que fica para que a gente possa fazer a nossa reflexão é essa. Mas e quando esses inimigos, os seus inimigos, não estão mais encarnados? O que fazer? Porque enquanto está encarnado, né, fica mais fácil, né, para a gente trabalhar. Então, aí lá no item 5 eu vou ler aqui uma partezinha, o começo, tá? Para a gente poder ir seguindo. Ele diz assim: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens. Então vamos nos fixar nessa palavra, tá? Sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea. E do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Para a gente entender este primeiro trecho, diz aqui: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Essa resposta está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Né? Ele pergunta assim: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque, na verdade, a gente pensa muito sobre isso, né? Existem aqueles que são maus e existem os que são bons. Então, a gente divide e separa em dois lados. É como se a gente dissesse assim: Deus criou esses que são para o mal e esses para o bem. Aí a gente esquece que Deus é bondade, justiça, misericórdia, né? Quando a gente faz mais ou menos essa divisão. Então eles respondem, como eu estava dizendo para vocês, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um uma missão. O objetivo é fazê-los chegar progressivamente à perfeição e à felicidade. Uns aceitam esta prova com submissão, outros com lamentações. Então, aí é que fica o quê da nossa questão, né? Muitas vezes passamos por determinadas situações e cada um de nós reage de uma forma diferente. Uns aceitam, lutam para se melhorar, é claro, mas não colocam a culpa em Deus, não colocam a culpa no vizinho, não colocam a culpa no marido, não colocam a culpa nos filhos, não colocam a culpa em ninguém. Sabe que existe uma necessidade. Confia em Deus e segue adiante. Então vai ultrapassando aquelas dificuldades e assim vai se fortalecendo, assim vai dando um passo adiante e assim acaba ultrapassando aquilo ali e quando olha para trás, já passou. Outros são diferentes. Eles ficam se lamentando o tempo inteiro. Então, eu me lembro de uma historinha que foi contada por um amigo nosso que já não se encontra mais entre nós no corpo físico, mas com certeza nos inspira e se encontra entre nós em espírito. E ele dizia o seguinte: você tem 1 litro de leite, você está com fome. Então você abre esse litro de leite, pega um copo, enche, aí bota esse copo mais ou menos aqui na ponta, tá? Fecha o litro de leite, quando você vira, bate, o copo cai. Aí você fica: poxa, meu leite caiu e agora o que eu vou fazer? Começa a reclamar, diz um monte de coisa. Eu não deveria ter feito, eu não deveria ter botado aí, e etc. E esquece que tem um restante do leite. Né? Então, de repente, depois de passar por vários momentos ali, por vários minutos, falando um monte de coisa, lembra: eita, mas eu tenho outro leite, peraí. Aí vai lá na geladeira, pega o leite, enche o copo novamente, dá para estar no canto, bota um pouquinho mais para cá, para não correr o risco de cair de novo, e guarda o leite e satisfaz naquele momento a sua necessidade.
Então, são dois parâmetros. Uns ficam lá o tempo inteiro olhando o leite derramado e reclamando. Não fazem absolutamente nada. E outros, não, caiu, vou limpar lá o que sujou, né? Mas tem mais leite, eu vou botar aqui. Porque se a gente pensar direitinho, nós temos várias oportunidades, né? Então, uma situação se apresenta para nós, mas a gente tem a oportunidade de fazer com que aquela situação seja resolvida. Pode ser que não seja da maneira que eu quero que ela seja resolvida, né? Porque às vezes tem isso. Eu quero resolver a situação do meu jeito. E aí, muitas vezes, eu não confio em Deus. Então, é isso que ele diz. Aí ele continua ainda. A mesma questão, 115, só que dessa vez, letra A, tá? Seriam as suas origens semelhantes às crianças? Lembra que a gente leu lá? São como crianças que depois vão crescendo, né, e vão se desenvolvendo. Aí eles respondem, os espíritos respondem. Boa comparação. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Tem maior ou menor aproveitamento, segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um fim. E a do espírito se estende sem limite. Somos espíritos imortais. Mas este corpo, ele tem um fim. Porque esse corpo, ele tem um objetivo. Fazer com que a gente possa aprender, evoluir, resgatar dívidas. Que a gente possa crescer. Quando este corpo vai se deteriorando, né, que chama-se a morte natural, nós o deixamos agradecidos e seguimos. Então, esse corpo ele tem um fim. Quando eu vou, o que é que eu levo? É uma questão para a gente ficar aí pensando, tá? Enquanto a gente parte lá para a segunda parte. A gente leu a primeira, eu vou ler a segunda parte, que ela diz assim. Sabe também que a morte, que foi o que a gente começou a falar agora, apenas o livra da presença material de seu inimigo. E que este pode persegui-lo com seu olho, mesmo após ter deixado a terra. É para a gente parar e pensar, né? Então eu brigo aqui com Cecília. Às vezes até uma besteirinha. Mas eu sou orgulhosa, Cecília também. E a gente fica o tempo todo sem se falar. E aí acontece mais uma coisinha, outra coisinha, uma coisinha, outra coisinha, e a gente vai alimentando isso. Aí, de repente, eu desencarno. Aí vocês acham que eu mudo? Será que eu mudo? Na questão 149 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta que diz assim, em que se transforma a alma logo após a morte? Assim que eu perco o corpo físico, a minha alma volta a ser espírito. Porque alma é um termo utilizado, tá, pelo espírito que está encarnado. Quando ele perde o corpo, então esse nome muda e passa a ser o espírito. Está livre daquela prisão. Essa liberdade aqui, né, incomoda um pouquinho. Mas vamos lá. Somos os mesmos. Só perdemos o corpo físico. Levamos de nosso, verdadeiramente, o que é nosso. O bem e o mal, o ódio ou o amor que plantamos durante a nossa jornada. A gente briga pela terra, a gente briga pelo carro, a gente briga pela herança, a gente briga por um pedacinho do muro, briga por uma árvore, a gente briga por um monte de coisa material. Mas a gente só leva as nossas ações. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Isso segue comigo. Não vai ser a morte do corpo físico que vai me libertar dessas amarras. Né? Então, se eu cultivei esta... Não vou usar um nome muito pesado, mas se eu cultivei esta divergência para ser com Cecília, quando eu desencarno, eu vou continuar com ela no meu coração. Chegando ao ponto, quer dizer, eita, agora é minha hora. Cecília não vai me ver bem.
né? Eu vou ficar ali antes. Então, às vezes eu vou deixar a Cecília nervosa. Às vezes eu vou insuflar na Cecília pensamentos que não são dela, mas que vão chegando devagarinho, porque às vezes a gente tem esses pensamentos, né? A gente pensa, poxa, o que é isso que eu estou pensando? Às vezes não é eu. Às vezes é alguém que está ali querendo me prejudicar. Ou está querendo prejudicar o outro. Como eu não tenho brecha com o outro, eu uso ela. Entenderam? Então, este sentimento eu levo dentro do meu coração. Muitas vezes a gente pensa que não. Então, são ditados populares que nós ouvimos e não existe aqui nenhum julgamento, é só para que a gente possa entender que diz, perfeito, morreu, não prestava mesmo. Bandido bom é bandido morto. Né? Então, se fulano fez um ato lá que para nós é uma atrocidade, tá? Na nossa visão, pode não ser na dele, mas na nossa é. E aí, quando acontece alguma coisa de ruim com aquela pessoa, a gente festeja. Nós vemos isso todo dia, toda hora, basta a gente ligar o nosso jornal. Basta ligar a TV, basta ouvir o rádio. Então a gente vê várias notícias como essas. Mas as pessoas não entendem que ao se desvencilhar deste corpo físico, aquele espírito está liberto. E se ele seguiu com todo esse ódio no coração, se ele tinha todo esse tipo de pensamento, é claro que ele vai influenciar e vai armar para outros. Principalmente, especialmente para aqueles que ele acha que deve alguma coisa para ele. O que lhe tirou a vida, né? O que de repente o entregou, aquele que ele achou que era seu amigo, mas que na verdade o traiu em algum momento. Então, tudo isso vai dentro do seu coração. E como a gente se expande, tá? Quando a gente desencarna, o espírito se expande, a nossa consciência se expande mais ainda. Então, eu consigo perceber coisas que eu não percebia antes. No meu cônjuge, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, no meu filho, nos meus amigos. Então, eu consigo perceber isso. E aí a gente vai descobrindo, na verdade, quem são essas pessoas. E se eu cultivei esse sentimento e aquela pessoa também me fez alguma coisa, chegou a hora da gente acertar as nossas contas. Pelo menos é o que eles dizem pra gente, né? Não, eu estou fazendo um acerto de contas. Pensando nisso, Jesus deixou um outro ensinamento pra gente. Vejam que Jesus, assim, sabiamente foi deixando vários ensinamentos que se a gente se propusesse a estudar, entender e praticar, né, que são 3 etapas, a gente estaria muito bem. Porque ele diz o seguinte, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Está em Mateus 5:25. Então, se eu tenho esta pendência, hoje eu vou usar você aqui como exemplo. Se eu tenho essa pendência com Cecília, vamos ver aí o que a gente pode fazer para arrumar isso antes que eu ou ela perca esse corpo físico. Então, a gente precisa arrumar isso. Então, eu sei que cada um deve fazer assim uma reflexão nesse momento e pensar, meu Deus, tem fulano, né? Ou tem ciclano, pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não simpatizo, pessoas que propriamente podem até me feito um mal, que eu considero um mal naquele momento. Então, é preciso que a gente, essa noite, quando a gente sair daqui, né, que a gente for de volta aos nossos lados, a gente vá com esse pensamento. Precisamos nos reconciliar. Vamos procurar os meios de fazer essa reconciliação. É difícil? É. Porque existem 2 coisas, né, que atrapalham demais este caminho. O egoísmo e o orgulho. Por que você eu a primeira a falar com ela?
Não. Vou esperar ela vir. Isso é orgulho. Né? Quando alguém faz alguma coisa que a gente considera que está errada pra gente, não, mas eu não estou errada, eu estou certa. Então eu vou esperar que a pessoa venha até mim. Nesse tempo, Deus vai colocar várias oportunidades de você fazer alguma coisa, sabe? Em um momento que vocês possam ter a oportunidade de se reconciliar. E não vamos perder esse tempo. Porque Jesus nos avisou, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, antes de perder este corpite, né? Que Deus deu pra gente poder passar esse tempo aqui, vamos procurar, né, nas nossas lembranças, aqueles que nós de alguma forma podemos ter ofendido. Para que isso não venha, né, a se tornar algo pior. Às vezes foram nossos adversários na terra por mágoas reais ou imaginárias, porque às vezes uma pessoa diz uma coisa e a gente se magoa, a pessoa nem sabe. Isso já aconteceu muito comigo também. A pessoa nem sabe que você ficou magoada por uma palavra que ela disse. A pessoa se sentiu magoada, mas não foi a sua intenção, mas a pessoa se magoou. Talvez o modo como você falou, né, uma atitude impensada que naquele momento não tinha a intenção de forma alguma de magoar ou de ferir. Então, é por isso que ele diz que a gente tem que ter esse cuidado no falar, né, esse cuidado no olhar, né, para que a gente possa sair daqui sem essas coisinhas pequenininhas, mas que quando a gente vai juntando se tornam grandes. Então, esses irmãos que perdem o corpo físico, eles nos acompanham no plano espiritual, influenciando nossos pensamentos, emoções e até atitudes. Kardec chama isso de obsessão espiritual. Eu não gosto muito da palavra obsessão, mas eu vou usar a palavra influência espiritual, nesse caso, influência espiritual com a intenção de nos prejudicar de alguma forma. Então, eles nos acompanham. A gente não vê, alguns veem, né? Mas todo mundo sente. Pode não perceber, mas eles estão lá. Jogam as suas energias deletérias para nos atingir. Às vezes é uma dor de cabeça. Às vezes eu vou fazer uma coisa. Eu me lembro de uma vez que nós recebemos um irmão aqui na nossa casa. Ele havia desencarnado. E havia deixado uma casa muito boa para os seus filhos. Mas acontece que os filhos, sempre que iam vender essa casa, dava errado. Tentaram não sei quantas vezes. Quando já estava no finalzinho, algo dava errado. Era ele. Porque ele se sentia o dono da casa. E ele ficou muito chateado porque em vida, enquanto ele estava, né, no corpo físico, chegou um momento que ele estava muito debilitado e um dos filhos resolveu tomar conta. Não tomava conta por maldade, mas ele não tinha mais discernimento para tomar decisões. E esse filho assumiu. Pronto. Foi bastante. Ele já ficou ali chateado em vida. Quando ele desencarnou, ele encostou nesse filho e disse: agora. Está pensando, como ele disse pra gente, está pensando que vai ficar com o que é meu? Eu trabalhei anos a fio para construir. E é meu, e vocês não vão ter direito a mim. Principalmente porque você, ele sempre dizia com o filho, porque você tirou a minha autonomia. Então, um trabalho que foi feito assim durante um período até que esse irmão se rendeu e reconheceu, né, que é a coisa que a gente muitas vezes faz, a gente é muito apegada à matéria. Né? Então a gente desencarna e, oxe, isso aqui é meu. Isso não é uma obsessão. Tá? Me pertence e ninguém toca. Então a obsessão, ela tem suas etapas. E a simples, né, que é aquela que eles chegam ali e ficam influenciando,
se você for assim, suscetível, tá? Você vai cair na hora. E dessa influenciação simples, ela pode se tornar outra, que é a subjugação, a fascinação. Então, ali eles já tomam conta maior dos seus passos, da sua mente, mas ainda não fazem com que você atenda a tudo. Tá? Até que eles dão o terceiro passo, que é a subjugação. E ali passam eles a exercer todas as habitudes de sua vida. Tudo que eles dizem, você atende. Então é como se você fosse um joguete. Mas e Deus onde está? Deixa acontecer, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Eu acho que alguém se fez essa pergunta. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta. Influem os espíritos sobre nossos pensamentos e ações? Essa influência é maior do que podes imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Isso é o que eu acabei de falar. Em graus diferentes, mas é o que a gente acabou de falar. Então, mas e quando é que eu sei que um pensamento é meu e um pensamento é desse irmão? Geralmente, quando a gente surge algo na nossa mente, eita, puxa, acabei de ter uma ideia. Cuidado. Cuidado com essa ideia. Se essa ideia for algo que caminhe para o bem, perfeito. Mas se essa ideia for algo que talvez não seja tão bom, não esteja dentro das leis de Deus, porque a gente tem que pensar nisso, a gente não pensa nas leis dos homens, nas leis de Deus. Então aí está na hora de eu, a coisa não é bem assim. Então eu posso lutar contra isso, porque afinal de contas eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio, que foi dada a todos nós por Deus. E eu sou livre para escolher. Então existe a história dos lobos, né? O lobo que me inspira para o que não é tão bom e o lobo que me inspira para o que é bom. Quem vai ganhar a briga? Aquele que eu alimentar. E vejam, aquele que eu alimentar. Ele não está dizendo que ele vai ser alimentado sozinho, não. Sou eu que vou alimentar. Por quê? Porque nessas inspirações, sejam elas não tão boas ou boas, sou eu que vou tomar a decisão de segui-las ou não. Eu tenho que tomar a decisão de quebrar ou não o meu orgulho. Ninguém vai fazer isso comigo. Como a gente disse lá no comecinho, né? Nós estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes, com o intuito de aprender, evoluir e ser feliz. Então, se Deus cria, nos coloca aqui e tem este caminho a seguir, seria justo se Deus fizesse tudo por nós? Qual é o mérito que nós teríamos? É como você botar o seu filho na escola, fazer as tarefas por ele, fazer as provas por ele, fazer tudo por ele, ele se forma. Ele teria algum mérito? Ele teria aprendido alguma coisa? Então, essas dificuldades que nós enfrentamos por vezes no nosso caminho se transformam nesse aprendizado que nos fortalece para quando chegar esses momentos nós podermos, né, discernir e tomarmos a melhor decisão para a situação que se apresenta naquele momento. Para ilustrar aqui um pouquinho, eu vou ler para vocês, nesse livro chamado Os Domínios da Mediunidade, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. Nos livros de André Luiz vocês vão encontrar assim, várias e várias histórias que ilustram o que a gente está falando aqui. Então, é um livro muito bom para a gente ler, eu amo, né? De vez em quando eu releio. Aí eu vou contar uma parte da história, porque o resto vocês vão procurar, porque ninguém vai dar nada a ninguém de bom beijada, né? Então vamos lá. Eu conto aqui, ele diz assim, nossa amiga, na equipe doméstica,
que é uma moça que está sendo atendida, tá certo? Um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrio ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. A princípio era o que ela sentia, né? Doente desde a puberdade, em vão, opinaram clínicos de renome sobre o caso. Até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com os seus padecimentos inalterados. Logo após, conheceu o cavalheiro que está sob a observação dessa equipe mediúnica que está trabalhando, tá? Que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Vejam mesmo, ela ficou gestante e este plano tinha sido traçado antes dela reencarnar. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Ou seja, ela usou aquilo que a gente falou, o livre-arbítrio. Ela ficou gestante, ela ia receber este perseguidor em seus braços e, como mãe, iria auxiliá-lo na sua redenção. Os dois iriam fazer os pais. Mas aí ela pensou, olhou, sentiu as energias. Claro que ela sentiu, porque nós somos apresentados aos nossos filhos antes, tá, da gestação por si. E aí ela disse, quero agora não. Impermeável as sugestões da própria alma provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. Então, esse espírito pensou que ia ser recebido, foi abortado, aí foi que ele disse, oxe, agora, vou piorar a história. A pobre criatura passou a sofrer múltiplas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite. É colhida de assalto, por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente, atravessa um período de repouso, em família deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Ou seja, quando ele narra a história, ela estava em casa, já atravessando esse período em casa, e o esposo havia conhecido o espiritismo, tá? Então ele continua aqui, tem lá o resto da história para vocês olharem, mas aí a gente vai naquele ponto que a gente vai explicar o porquê. Então aqui diz, olha, o esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nosso irmão auxiliar. Então, numa vida passada, ele fez o mal, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, que hoje é o seu verdugo, é aquele que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar as decisões. Ou seja, esse pai adotivo, ao olhar para aquele moço assim, isso não é uma coisa boa para minha filha. Disse para ela, mas ela não quis saber, disse, sabe uma coisa, eu acho que eu vou alterar aqui, o meu testamento. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita
o moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-se as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou então subtraí-la à influência do noivo, verificando que debalde lhe buscava separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo por intermédio de entorpecentes contínuos. Então, esse moço, ele fez, né, essa armação. Ela era apaixonada e ele falou assim, já que ele quer se deserdar, vamos fazer o seguinte, tu vai aí dando para ele, uns remedinhos, para que as forças físicas e os seus órgãos dele fossem se debilitando e ele acabasse, né, desencarnando. Então, o velhinho, por 2 semanas de falsa medicação. O serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Então, deu os remédios, depois deu um corrosivo, mas muito pequenininho. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador, inveterado e libertino confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor, desencarnado, imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado ao efeito. Ou seja, o plano perfeito. Não tem até os filhos, né? Tem esse título, o plano perfeito. Então eu vou ministrando, né, doses de remédios que de alguma forma vão fazendo mal. Lá no finalzinho, quando ele já está bem fraquinho, eu dou um pinguinho de veneno que vai ser imperceptível. Muito mais naquela época. Não é verdade? Então, ele foi tido como morte natural. Quer dizer que nos tribunais humanos, do homem, isso ficou impune. Mas nos tribunais de Deus, nada, absolutamente nada fica impune. Todas as nossas ações são vistas. Todos os nossos pensamentos são escutados. Os sentimentos que habitam no coração são sentidos. Então, eu posso até chegar aqui, como eu costumo dizer, né? E aqui a gente é bonzinho. Não é verdade? Ajuda, sorri, abraça. Mas na intimidade, como é que eu sou? No momento de raiva, no momento em que alguém diz algo que eu não gosto de ouvir, qual é o meu comportamento? Então, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. É preciso que eu me conheça. Como é que eu sou? Porque a minha briga não é comigo. A gente tem que pensar isso na cabeça da gente. Não, eu sou assim porque Cecília me fere, me magoa, e eu pego o resíduo. Não é. Porque tem a história de um sábio, eu já contei aqui, uma vez eu vou contar de novo porque eu acho que ela é bem legal. Há muito tempo atrás tinha um sábio. Esse homem era assim, um exímio lutador. E ele ganhava todas as lutas que ele participava. Ele tinha seus discípulos que o seguiam. E a fama dele já tinha percorrido todo o mundo. E aí surgiu um jovem. Esse jovem também ganhava todas as suas lutas. Para isso, ele usava artimanhas. E ele ficava incomodado porque todo mundo para onde ele ia só falava do velho, sabe? E é como se ele dissesse, poxa, mas ninguém reconhece, então eu vou fazer o seguinte, para acabar com isso de vez, eu vou marcar uma luta com este velho, que ele tratava assim. E aí foi feito o convite, uma intermediação,
E o velho aceitou. Os discípulos, né, do velho o acompanharam, isso foi marcado em uma praça, e este rapaz jovem, ele tinha uma técnica. Então, quando ele chegava para fazer a luta, ele saía falando um monte de coisas da pessoa. Ele ia insuflando a raiva na pessoa. Dizia uma coisa, dizia outra, contanto que ele fosse pegando os pontos fracos da pessoa, e aí a gente vai, né? Se enaltecendo, e ele aproveitava aquele momento de raiva e dava um golpe. Você estava desprevenido, e aí ele botava no chão e ganhava a luta. Então isso funcionava perfeitamente bem por onde ele tinha passado. E ele foi com toda a sua empáfia enfrentar este velho. E chegou lá o momento da briga. O velho de um lado, o jovem do outro, os discípulos do velho do outro lado, e o jovem começa. Você é isso, você é aquilo, porque a sua mãe é isso, porque essa mulher fala um monte de coisa, começa a falar. E o senhor sábio, mais velho lá, impassível. Falava, e ele não movia um músculo. Calmo lá. E aí esse rapaz, ele que foi se exaltando. Mas os discípulos desse sábio mais velho estavam lá, sabe, subindo pelas paredes de raiva. Mas o velho estava lá. E aí esse rapaz ficou tão agitado, tão nervoso, que ele desistiu e foi embora. E aí o velho ganhou a luta sem erguer um dedo. Mas os discípulos, passado aquele momento, voaram em cima do mestre. Mas como é que você deixa um jovem como esse dizer tudo isso sobre você? E ele esperou, continuou impassível, esperou os ânimos se apaciguarem, e daqui a pouco ele olhou para os seus discípulos e disse o seguinte: se uma pessoa traz um presente para você e você não aceita, com quem fica este presente? Mas a gente refletiu. Esse jovem que levou isto acabou voltando para ele mesmo. Porque o sábio se recusou a receber. Então, às vezes, as pessoas dizem coisas conosco e nós nos alteramos. Por que nos alteramos? Porque o nosso orgulho fala, né? Tem aquela história de você bateu, levou, você é um filho. Mas não é assim. Porque Jesus nos disse o quê? Se bater na tua face, dá o outro lado. Ele não quis dizer isso literalmente. Mas se alguém te falou algo que te desagradou, sabe? Olha para a pessoa, abençoa e segue o teu caminho. Porque quando você começa a debater, a discutir, você entrou na mesma vibração. E essa historinha, ela nos mostra exatamente isso. Entenderam? Então, Jesus deixou um ensinamento a mais sobre a mesma questão. Amai os vossos inimigos. Ame. Ame sempre. Mas como é que eu vou amar Cecília, que só vive falando de mim, que vive me prejudicando? Jesus não está pedindo esse amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela pessoa que me faz bem. Mas Jesus está me pedindo para que eu cultive a compaixão para com Cecília. É uma forma de amor. Eu não posso, porque ela fala coisas para mim que não me agradam, desejar o mal. Não devo, pelo menos eu não devo, né? Por Deus, a gente pode, porque a gente tem um livre-arbítrio. Mas eu não devo cultivar isso. Porque, na verdade, eu não estou prejudicando a ela. Estou prejudicando a mim. Quando eu chego aqui, que eu recebo este corpo, vem junto comigo uma terra dividida ao meio. Numa já tem as árvores frondosas. Foram as minhas plantações lá de trás. Elas vêm comigo. Os frutos estão lá prontos para serem colhidos. Sejam eles frutos doces ou amargos.
Mas a plantação foi minha e eu preciso fazer a minha colheita. Mas vem uma outra metade. Limpa, zero, adubada, tudo certinho, para que eu faça um novo plantio. O que é que eu vou colocar ali? Então, se no momento que alguém me diz algo que eu não gosto, que me machucou, não tenho nenhuma dúvida. Eu estou fazendo uma colheita daquelas árvores que já estão lá frondosas. Porque não existe nada, absolutamente nada que nos aconteça que não seja para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso resgate, enfim, para a nossa felicidade. Pode não parecer, mas é assim. Porque Deus é Deus, é correto, é justo, é amoroso, é misericordioso. Então, nos auxilia de todas as formas, nos dá a oportunidade todos os dias de fazer esses resgates. Inclusive com esses irmãos que desencarnaram. Então, eu preciso cultivar dentro de mim a compaixão e o perdão. Desejar o bem por onde quer que eu passe, mas não é um bem da boca para fora. Porque às vezes eu digo, segue na paz. Dentro eu estou tomando aquela na esquina do teu pé. Estou tão feliz porque tu conseguisse um cargo melhor. Mentira. A inveja está lá dentro porque eu queria. Aconteceu isso um dia desse com uma pessoa muito próxima de mim. Então essa pessoa recebeu um aumento de salário, foi promovida. E antes de ela ser promovida, ela já sabia, porque a pessoa tinha chamado ela e tinha explicado. E ela disse, menina, eu vou ficar no lugar de fulana. Mas eu fui conversar primeiro com ela, né? Desde ela teve a preocupação de conversar com a outra. Né? E a outra disse, não se preocupe. Porque era a união de dois carros, existiam dois, e seria a união dos dois carros em um só. E essa pessoa era a pessoa que ocupava o outro carro. Então, esta pessoa já sabia que ela seria escolhida, a outra não sabia, mas ela foi conversar. E a outra fez, não, tá tudo certo. Aí depois houve a nomeação, aí tal. 2 dias depois, esta pessoa que ocupava esse cargo, estou acompanhando a equipe, ela jogou toda a equipe contra a outra que acabou de assumir. E depois ela disse, mas rapaz, eu não acredito que isso aconteceu, porque ela chegou para mim tão amorosa, digo eu. As palavras são uma coisa, as ações são outra. Embora Jesus nos disse, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então eu preciso ser transparente com o outro? Não. Eu preciso ser transparente comigo mesma. Porque eu estou fazendo um plantio naquela terra nova que eu recebi. E se eu estou cansada das minhas colheitas? Se elas são assim, eu enfrento dificuldades, eu enfrento perseguições. Se eu sou uma pessoa que estou muito doente, vivo doente, se eu tenho limitações, as coisas que vão nos acontecendo durante nossa caminhada são as colheitas. Mesmo esses irmãos que nos perseguem, eles são instrumentos da bondade divina. Porque se eles me perseguem, alguma coisa eu fiz. Como a gente acabou de ouvir na narrativa aqui no livro. A gente vê aquela moça sofrendo, sendo internada, tomando um monte de remédio, né? Dá uma pena, uma piedade, a gente olha assim. Mas aí quando eu passo a ver aquela moça que teve, mesmo que o marido pediu, mas existe o livre-arbítrio, né? Ela teve a coragem de fazer este plantio, tirou a vida daquele que a adotou, cuidou dela, né? Deu amor, deu carinho, deu proteção. É claro que deve existir a história dele também lá atrás. Porque seria injusto se Deus deixasse ele passar por algo que ele não tivesse que passar.
Então precisamos ter esse entendimento. Nós só passamos por aquilo que devemos passar. Cultivemos sempre, né, essa compaixão, esse perdão, esse desejo do bem, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês uma história de uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece. Pelo menos a pessoa. A história eu acho que muita gente conhece também, mas se trata do nosso amigo que acabou de desencarnar, Divaldo Pereira Filho. Ele tem uma história. Veja mesmo, Divaldo. Pessoa que, meu Deus, do bem, né? Trabalhando sempre dentro da fé espírita. Um homem que, meu Deus, a gente olha assim e diz, como? Né? Mas tem uma historinha. A história é intitulada O Máscara de Ferro. Esse Máscara de Ferro era assim, obsessor, não gosto dessa palavra, eu vou utilizar só para vocês se situarem, mas era um espírito que perseguia Divaldo desde sempre. Para vocês terem uma ideia, ele passou 45 anos perseguindo Divaldo. Todo dia ele batia o carro. E ali ele fazia tudo o que ele podia para derrubar o nosso irmão. Durante 45 anos ele ficou lá. Divaldo disse que ele era seu inimigo desde 1623. Olha com isso. Né? Se a gente for contar que Divaldo desencarnou agora, e essa perseguição é de agora, mas essa inimizade começou em 1623. Este rapaz era um sacerdote, houve um desentendimento entre eles, este rapaz não o perdoou, né? E o perseguiu durante 45 anos, inclusive porque não acreditava no espiritismo. Por ter sido sacerdote, é até compreensível. Depois de 45 anos, ele chegou para Divaldo e disse: tu não me convenceste, me venceste pela paciência. É diferente, né? Eu não convenci. Mas ele foi paciente, Divaldo foi paciente com aquele irmão durante 45 anos, todo dia apurrinhando lá. Divaldo contando é que é muito engraçado. Né? E aí ele se afastou. 10 anos se passaram. Sem Divaldo veio. Um dia, uma criança é colocada na porta de Divaldo. E olha, este lugar que Divaldo tomava conta, que era a missão também lá, já estava lotado. Não tinha mais vaga para nenhuma criança. E essa criança foi colocada lá e Divaldo olhou, meu Deus, e agora como é que eu faço? Eu não posso deixar essa criança aqui fora. E aí, mesmo contra tudo e contra todos naquele momento, Divaldo acolhe aquela criança. Neste momento, quem é que aparece? O Máscara de Ferro. Ele aparece, olha, e Divaldo voltou. Depois de tanto tempo, o rapaz já voltasse de novo. Aí ele olha e faz: eu queria lhe fazer uma pergunta. O Divaldo faz: se eu puder responder. E aí ele faz: tu irás amá-la? Ele pergunta em relação à criança. E aí Divaldo disse sim. Esta é a minha missão. Foi o que Jesus nos ensinou. Ama indistintamente, incondicionalmente. Esse irmão, ele começa a chorar copiosamente. Aí ele diz: se tu vais amá-la, eu terei que te amar também. Porque ela foi a minha mãe. Mãe daquele moço. Volta. Para quê? Fechar aquele círculo que já se estendia. Gente, foi de 1623. São 3 séculos, né? Quase 4, né? 4 séculos. 6. Nesta. Então a mãe reencarna, né? E volta para fazer esse resgate. Naquele momento em diante, eles se tornaram o quê? Amigos. Até Divaldo diz engraçado, uma parte que é bem engraçada, que Divaldo diz que
Teve dias que olhou para ele e disse, rapaz, eu tô com vontade de dar um belisco na tua mãe. Ele, mas por quê? Para tu sentir um pouquinho de tudo que tu me fizesse passar durante esse tempo todo. Uma brincadeira, mas que fez com que eles se tornassem grandes amigos. Então, esse ato de amor, de paciência, de perseverança, vejam como a gente tem que fazer muitas coisas, fez com que isto fosse vencido. Tá? Como eu disse para vocês, é necessário que nós entendamos a perfeição de Deus. Não estamos à toa. Não estamos numa família que não merecemos. Não estamos no local errado. Não estamos no trabalho errado. Estamos no lugar certo. Tudo à nossa volta está certo. Porque tudo tem a sua necessidade. Embora muitas vezes a gente ache que não, né? É claro que isso não diz que eu não posso buscar algo melhor, tranquilo. Nós estamos aqui para crescer também, tá? Materialmente. Mas que esse crescimento não me faça esquecer de agradecer de onde eu vim. Tá? Porque foram as minhas conquistas. Então, todos os dias, a minha conquista tem que ser agradecida. A minha dificuldade tem que ser agradecida. O meu obstáculo tem que ser agradecido. Porque se nós fecharmos os nossos olhos e pensarmos nos momentos mais difíceis de nossa vida, que nós superamos, nós vamos entender que daqueles momentos saímos mais fortes. E hoje nós temos a capacidade de passar por situações outras, tá? Que não nos vão ferir tanto quanto aquela situação naquele momento. Então, o amor é a essência de tudo. Ama. Ama e ama. É só isso. Aí eu trouxe aqui, para a gente finalizar, né? Porque já me puxaram minha orelha ali, lá. O poema de amor. Alguém sabe onde está esse poema? Ele está numa mensagem de Joana de Ângeles, no livro Momento de Reflexão por Espíritos Diversos, Psicografia de Dival. E esse poema de amor, ditado pela nossa irmã, diz o seguinte: conta-se que João Evangelista, discípulo amado, quando já idoso e alquebrado, vivendo na ilha de Patmos, conduzido pelos seus discípulos para participar das reuniões que faziam, eles lhe pediam que lhes narrassem os acontecimentos e comentário, as lições e os feitos de Jesus, que ele houvera testemunhado. O vidente extraordinário, ele repetia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Porque acabou passando aqui. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ele repetiu o seguinte: ficou impregnada em minha memória uma recomendação. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tantas vezes o missionário testemunha do Cristo repetiu o conceito que certo dia um jovem retrucou desgostado. Será que o Senhor não tem nada de novo para nos dizer? Já nos transmitiu tantas vezes esse ensinamento que me sinto cansado dele. Sem qualquer agastamento, o sábio apóstolo redarguiu com bondade. Se amasses, estarias em condição de saber mais. Todavia, embora eu haja repetido tantas vezes esse enunciado, ainda não vos impregnastes dele, deixando que a irritação e o azedume, que são o anti-amor, se agasalhem em vosso coração. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lívia, pelos ensinamentos de hoje. E, meus amigos, nesse clima de encerramento, vamos fazer nossa prece no final da nossa palestra, elevando a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso irmão amigo, os nossos corações,
pedindo, Senhor, que na noite de hoje e na nossa vida possamos enxergar nossos irmãos inimigos como um aprendizado, como um instrumento de Deus para nos melhorarmos. Lembrando, Senhor, que o perdão, ele liberta, pacifica e cura. Que possamos perdoar nossos irmãos das ofensas proferidas a nós e que sejamos perdoados também pelas ofensas que fazemos aos nossos irmãos. Na noite de hoje, cada um por que se encontra, seja acompanhado ao retorno dos seus lares, na santa paz de Deus. Assim seja. Obrigada. Revelação